Importante, muito importante entender isso aqui. O foco vai ser entender sobre rotas públicas e privadas com o React Router. O foco não é a implementação de autenticação do usuário. E por isso que eu vou fazer aqui uma autenticação fake. Não vai ser uma autenticação real, como foi feita na etapa 15 do CJRM. Para o que a gente vai fazer aqui, a autenticação do usuário é só um meio para um fim. Ao mesmo tempo, a gente precisa de uma certa forma de dizer que o usuário está ou não logado para decidir se ele vai poder acessar ou não as páginas da aplicação que contém um mapa e que ele pode cadastrar as viagens. Beleza? É por isso que a gente vai precisar de autenticação aqui. Então é o seguinte, eu estou aqui em /login. O que precisa acontecer quando eu enviar esse form? Eu preciso ter uma action. Lembrando, o que é uma action no React Router? É a função que vai, geralmente, receber por parâmetro as informações do form, e dentro dessa função eu posso fazer uma ação de enviar esses dados do form para algum lugar, para um servidor, por exemplo. Tá? Então vamos criar essa action do form de login. Então vou vir aqui na roda de login, vou criar uma action, que recebe uma função que eu vou chamar de login action. Login action. Vou criar essa função aqui acima do componente app. E como que eu vou obter dentro dessa função as informações do form? Quando o form for enviado, o React Router vai interceptar esse envio e disponibilizar essas informações num parâmetro request. Lembrando, esse objeto request, ele contém informações sobre o request que seria feito para o servidor automaticamente se eu não estivesse usando o React Router. Sem o React Router, o navegador teria feito um request automático para o servidor quando eu enviasse o form e enviaria esse objeto request, mas como o React Router está sendo usado aqui, ao invés de mandar o request para um servidor, o React Router manda o request aqui para o parâmetro da action. O que é esse request? Lembrando, o que é esse request? MDN request. É este objeto que é a interface request da Fetch API, que representa a requisição de um recurso. Requisição, um pedido de um recurso. Para quem? Para o servidor. Que é o que eu falei agora há pouco, que esse request seria enviado para o servidor se a gente não estivesse usando o React Router. Mas como a gente está, o React Router coloca esse objeto request aqui no parâmetro dessa action para a gente. Então, por enquanto, vou só exibir request no console, tá? E aí, quando eu preciso retornar alguma coisa, porque uma action e um loader no React Router sempre precisam retornar um valor. Tá? Então, beleza. Vamos enviar o form de login, então, para testar. Opa! A página recarregou e nada foi exibido no console. E aí, eu acabei de falar que o request ia ser colocado como parâmetro e tal, só que aqui a página carregou. Por que a página carregou? Vocês sabem me dizer aí no chat? O comportamento padrão do navegador, quando um formulário é enviado, o navegador envia as informações do form para um servidor, que nesse caso é um servidor que não existe aqui, e recarrega a página. Só que ao invés de enviar as informações para o servidor, eu preciso dizer para o React Router que ele deve interceptar os dados desse form e mandar eles para minha action. E para fazer isso, aqui no componente
login, que é o componente que contém o form, eu vou substituir esse form pelo componente form com F maiúsculo do React Router, que já está importado aqui. Então, lembrando, o componente form do React Router é uma abstração da tag form para quando eu enviar o form, o React Router consiga empacotar as informações desse form e eu receber essas informações lá aqui no parâmetro da action que eu acabei de criar. Parâmetro da action. O componente form, por baixo dos panos, ele faz o e.prevent.default, tá? Então, o form, uma das abstrações que ele faz é o e.prevent.default por baixo dos panos. Beleza? Então, vou enviar novamente o form. Dessa vez a página não vai recarregar. Vou ver o que eu fiz aqui. Tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. Será que eu salvei? Salvei. Console.log está aqui. Tá, deixa eu... Beleza. Seguinte. Para isso acontecer, como eu espero, para eu receber essas informações lá no parâmetro da action, eu preciso fazer algumas coisas aqui nesse form. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar name nos inputs. Name nos inputs. Para identificar eles na hora de extrair os valores deles. Então, aqui vai ser o e-mail, aqui vai ser o password. Eu também vou fazer esses inputs terem preenchimento obrigatório. É só uma validação básica, eu não vou me alongar em validações aqui. E eu preciso, aqui no form, inserir um method. Né? Porque quando eu não insiro um method, por padrão, ele vai ser um method get. Um método HTTP get. E o get, ele é enviado para obter informações de um servidor. Né? Ele é enviado para o servidor, mas para obter informações. Aqui eu não quero obter informações. Eu quero enviar informações para o servidor. Por isso que eu preciso do método post. Método post. E é por isso que aqui o meu console.log não estava sendo exibido. Porque sem o método post, ele não estava entendendo que era para enviar as informações do form aqui para essa action. Tá? Então, beleza. Então, o método post é o método HTTP pelo qual esse form deve ser enviado. O método post foi especificado porque eu quero enviar informações. Tá? Então, se agora eu salvar e testar o form de login, agora sim as informações são enviadas para a minha action. Então, a página não recarregou, as informações foram enviadas aqui para a action. Tá? Para esse objeto request. Então, para obter essas informações do form, o que eu preciso fazer agora na minha action? Eu vou inserir uma const form data que recebe um await, que eu preciso do async. O que eu vou fazer aqui contém um await, uma operação assíncrona, que é request form data, não é form action, é form data.
para obter a interface que permite eu extrair dados do form. Tá? E aí, através dessa interface, eu poderia fazer o formData.get para obter o e-mail, por exemplo, né, como a gente já viu. Deixa eu ver, será que ainda tem aqui? .get, nesse caso. Não tem, não. Mas beleza. Aqui eu poderia fazer, por exemplo, formData.get. Vou colocar aqui e-mail. Tá aqui o e-mail, né? E aí eu faria isso aqui, armazenaria numa const, e-mail, faria uma outra invocação do get e armazenaria numa const para o password. Só que a gente pode ser mais direto. A gente pode vir aqui e eu posso falar que, não, só me dá um objeto com os inputs. Só me dá um objeto. E aí eu vou fazer object.fromEntries e inserir como argumento do fromEntries essa interface que o request.formData me dá. Beleza? E aí, se eu testar aqui agora, eu vou ter um formData, vou enviar novamente, está aqui. FormData é um objeto que contém o e-mail e a senha. Posso, obviamente, e-mail, password. Fazer esse structuring aqui, tá? E vai funcionar normalmente. Tá aqui. Show! E pessoal, só para não pecar pela falta, eu vou repetir isso porque é muito importante. O foco aqui não é a autenticação de usuário, mas sim a proteção de rotas com React Router. Inclusive, para deixar isso ainda mais claro, eu vou até remover a marcação do input de senha. Só para a gente deixar muito claro isso aqui. Vir aqui nessa div, remover essa marcação. E beleza. Então agora eu só tenho um formulário com e-mail aqui. Deixa eu voltar na minha action. Não vou ter mais password. E é isso. Quando o form for enviado, a gente vai supor que está tudo certo. Que esse usuário realmente é quem ele está dizendo ser. Que ele não está querendo fazer nada errado. E logo abaixo, eu vou inserir aqui um try catch. Para tentar, aqui no try, executar uma mudança do estado de autenticação do usuário. Como que vai ser isso? Aqui acima da login action, eu vou inserir esse objeto. Deixa eu colapsar por enquanto. Pra vocês prestarem atenção no que eu estou falando. Tenho esse objeto aqui, fake auth provider. Esse objeto representa um provider fake genérico de uma API, de alguma API de autenticação, tipo Firebase, por exemplo. Vamos investigar esse objeto. Deixa eu colapsar isso aqui por enquanto. E olha só, colapsar isso aqui também, para a gente ir olhando um por um. IsAuthenticated é iniciada como false. Então, inicialmente, quando esse script carregar, quando esse arquivo carregar, o usuário, eu salvei aqui, ficou tudo vermelho porque tem coisa que eu não estou usando ainda, tem try catch vazio, normal, tá? Eu tenho essa mania de salvar toda hora e aí ficou vermelho aqui porque o linter está reclamando. Mas isAuthenticated é false. Inicialmente o usuário não vai estar autenticado. Quando esse arquivo, toda vez que esse arquivo carregar, o usuário não vai estar autenticado. E-mail, no. Por quê?
não está autenticado, então não tem e-mail registrado aqui nesse objeto. Aqui eu tenho uma função em sign-in, que autentica o usuário. Ela é uma função async, declarada com a palavra-chave function, porque dentro dela tem o uso do this. E pro this apontar para este objeto, não pode ser arrow function, coisas que vocês estão careca de ver no CJRL. Essa função, sign-in, recebe o e-mail por parâmetro, tenho um await para esperar a promise resolver. Toda essa linha 380 só está fazendo um delay, um atraso fake, para depois que essa promise resolver. Esse await, ele está esperando a promise resolver. Toda essa linha só está fazendo um delay, um atraso fake, para depois que essa promise resolver, após meio segundo, essas linhas abaixo do await serem executadas. E novamente, eu não vou entrar em detalhes aqui do que é new promise, do que é set timeout, do que é resolve, porque isso foi muito explicado na etapa 11 do CJRM, tá? Então, no geral, essa linha só está executando um delay de meio segundo para depois desse meio segundo, essas duas linhas abaixo serem executadas. E essas duas linhas alteram a propriedade isAuthenticated, essa propriedade isAuthenticated para true, para indicar que o usuário está autenticado. E a propriedade email recebe o e-mail que veio do parâmetro. Então, esse e-mail recebido aqui no parâmetro e-mail passa para cá, para essa propriedade e-mail. Algo parecido acontece aqui na função signout, no método signout. Com o mesmo esquema de executar um delay de 1 segundo e após 1 segundo, isAuthenticated recebe false, e-mail volta para null. Lembrando que esse objeto de autenticação está em memória. Ou seja, se eu der um F5, a página vai recarregar e esse objeto vai ser recriado em memória. Exatamente como está criado aqui. Bom? Baseado nesse objeto de autenticação fake, quando o form for enviado, a gente vai supor que está tudo certo, que esse usuário realmente é quem ele está dizendo ser, que ele não está querendo fazer nada errado, e logo abaixo eu vou inserir esse try catch para tentar executar uma mudança do estado de autenticação do usuário. Como que vai ser essa mudança? Bom, aqui dentro do try, eu vou invocar fake auth provider ponto sign in, que vai receber este e-mail que veio do form. Este e-mail. Sign in é uma função async. Então eu preciso de um await aqui na frente e para aguardar essa promise resolver. Tá? E aí aqui embaixo eu poderia fazer qualquer uma outra coisa que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas beleza. Então tá aqui. Sign in, né? Dentro do catch, eu vou colocar algo bem genérico. Novamente, não é um exemplo de autenticação a ser seguido. Nosso foco aqui são rotas privadas e a autenticação é um meio para demonstrar o uso de rotas privadas. Então, eu vou colocar aqui só um return de um objeto com a propriedade error, e eu vou inserir não foi possível fazer login. Por favor, tente mais tarde. Aliás, tente novamente. Tá?
só para ter alguma orientação para o usuário do que ele deve fazer aqui. Não que isso aqui deva ser exatamente essa mensagem, tá? É só um exemplo didático. E aí, o que eu vou fazer aqui? Depois desse try catch, em que o usuário vai ser autenticado, abaixo do try catch, eu vou inserir o redirecionamento. Ou seja, considerando que está tudo certo com os dados do usuário, eu vou redirecionar ele para onde? Vou redirecionar ele, vou retornar aqui o redirect para /app. /app, que é a área, é a tela onde tem o mapa e o componente de cadastro de viagens, né? Eu mencionei isso anteriormente, mas é muito importante sempre lembrar que essa função redirect é um atalho para um objeto response. Ou seja, por baixo dos panos, o que está sendo retornado aqui é isso aqui, new response, que contém uma propriedade status 302, que é o status de HTTP de redirecionamento, headers recebendo um objeto com a propriedade location, recebendo a string /app. Isso aqui é um atalho para isso aqui. Então, esse objeto response é um objeto da Fetch API que representa a resposta, por isso o nome response, a resposta a um request, a uma requisição para um servidor. No front-end, a gente está mais acostumado a receber esse objeto response de um retorno de uma API, como, por exemplo, const response. Aqui. Esse é um objeto response que veio de uma API. Mas quando a gente fala de redirect no React Router, essa invocação da redirect está retornando por baixo dos panos esse objeto response. Como se, após eu enviar os dados do form para o servidor, houvesse uma resposta de volta. E essa resposta é exatamente o objeto response, da mesma forma como se a gente tivesse recebido uma resposta de uma API. Vou apagar isso aqui. Então, fiz um request aqui no login. Estou fazendo um request do tipo post para enviar dados para o servidor. E aqui eu estou retornando, estou fazendo a minha action retornar uma resposta a esse request. Aqui a gente não está enviando de fato um request para um servidor, mas o React Router, ele tem essa filosofia de aproveitar ao máximo as APIs nativas da web. Então, fetch, request, response, são todas APIs da web que você aproveita quando usa o React Router. E isso é muito bacana. O React Router busca te aproximar dessas APIs, ao invés de te afastar delas com abstrações. Então, deixa eu inserir um console.log só para a gente ver o estado de autenticação aqui no console. Fake auth provider. Deixa eu dar um F5 aqui. Aqui o fake auth provider inicia com is authenticated como false.
E aí, beleza. Deixa eu colocar também, eu vou colocar também, não deixa só esse fake out provider aqui. Não, vou colocar um aqui, um console.log aqui, logo abaixo do try-catch também, tá? Logo abaixo do try-catch. Então vamos lá, eu vou limpar esse fake out provider, que é de quando o objeto foi carregado, o arquivo foi carregado e o isAuthenticated recebe false. Beleza. Enviei o login, olha só. Eu fui redirecionado para a barra app e após meio segundo, né, fui redirecionado após meio segundo, que é o delay ali que a gente setou, e isAuthenticated agora é true. Ótimo. Eu vou voltar aqui para barra login, mas vou voltar sem usar a barra de endereço do navegador. Eu poderia vir aqui, inserir barra login e pressionar enter, mas lembra que esse objeto de autenticação tem memória. Então, se eu usar a barra de navegação e der enter, a página vai recarregar. E esse objeto vai ser recriado em memória, exatamente como ele foi criado, com isAuthenticated iniciando em false. E eu quero manter isAuthenticated como true para mostrar o que eu quero mostrar. Então, eu vou clicar no logo, vou clicar no botão login, e observa que, se eu já estou logado, não faz muito sentido eu ver essa página com form para fazer login, porque eu já estou logado. Então, eu posso criar, o que eu posso fazer para evitar isso, né? Eu posso criar um loader para essa rota barra login, e dentro desse loader, se eu tiver logado, eu vou ser redirecionado para barra app. Caso contrário, se eu não tiver logado, a página de login vai ser renderizada normalmente. É isso que eu quero fazer aqui. Então, vou vir aqui na rota de login, vou criar um loader. Só um minuto. Criei uma prop loader que vou chamar essa função de login loader. Login loader. Vou criar esse loader aqui acima do componente app. O login loader, ele vai ser uma função sync. E aqui, se fake out provider ponto is authenticated, e eu vou colocar um not aqui na frente, ou seja, se não está autenticado, eu vou retornar no. Tá? Lembrando que um loader sempre precisa retornar algum valor, explicitamente. Por isso que eu estou retornando null aqui. E aí, esse componente login, o null vai ter efeito nenhum aqui, tá? Porque eu não, neste caso de não estar autenticado, não vai ter efeito nenhum e o componente vai ser renderizado normalmente. Agora, caso contrário, se esse falhar, se não entrar nesse if, significa que está logado. Então, eu vou invocar redirect para barra app. Beleza? Vamos lá então. Olha só. Vou vir aqui em login. Vou fazer o login. Agora estou autenticado. Beleza. Se eu for clicar aqui no logo e clicar em login, eu só
direcionado para /app, porque eu estou logado. Beleza? Vou dar um F5 aqui. Agora não estou logado mais, se eu clicar em login, a página de login é renderizada normalmente. Beleza? Então, vou fazer o login. Ok. E aí, vou dar um F5 para recarregar a página. E temos um problema. Eu estou logado e estou acessando /app. Quando, na verdade, /app precisa ser uma rota protegida e acessível só se o usuário estiver logado. Então, eu preciso implementar que, se o usuário estiver deslogado e tentar acessar /app, ele deve ser redirecionado para a página de login. O meu componente App Layout já tem um loader, olha só, chamado Cities Loader, né, que é o loader responsável por fornecer as cidades para o App Layout. Só que agora, ele não vai só fornecer as cidades, ele também vai fazer a verificação se o usuário está deslogado. Porque é essa rota que eu tenho que proteger, não é verdade? E, obviamente, se eu proteger ela, as que estão aqui dentro, aninhadas, vão estar protegidas também. Como é essa rota que eu tenho que proteger, e eu estou chamando a função aqui de Cities Loader, eu vou dar um nome mais genérico para esse loader, que eu posso chamar de App Loader, por exemplo. App Loader. E aí, no App Loader, eu vou fazer a verificação se o usuário está deslogado. E, se tiver, eu vou redirecionar para a barra login. Então, if not fake auth provider is authenticated. Se não estiver autenticado, vou retornar um redirect para barra login. Caso contrário, retorna as cidades normalmente. Beleza? Vamos testar. Ó, ele já me redirecionou para barra login, porque eu estava em barra app deslogado. Deixa eu fazer o login. Vou vir aqui, vou dar um F5 só para você ver, tá? Não está autenticado, beleza, vou vir em login. Vou fazer o login. E aí, se eu der um F5, por exemplo, para deslogar, porque eu ainda não tenho botão de logout aqui, se eu der um F5, olha só, eu estou deslogado e fui redirecionado para barra login. E é isso que a gente quer. Se estiver deslogado, não deve acessar barra app. E qualquer coisa que venha depois de barra app. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida?